Salve, salve, aqui é o Paulo César falando e nós vamos aqui fazer uma reação a uma reação, né, de um corte do Leandro Carnal. O canal Teologar está reagindo ao Leandro Carnal e nós vamos reagir à reação do Teologar. E o que a gente vai ver, eu já vou adiantar para vocês, é uma grande sacanagem, né? É uma tentativa ridícula, assim, meio descarada, de contar mentira, né? Eu espero aqui que o rapaz, não acredito, mas eu espero que ele não tenha consciência de que ele está contando mentiras, mas ele divulga várias informações falsas, mentirosas aqui no material dele, e foi isso que chamou a atenção, né? Essa forma descarada de perpetrar mentiras que aconteceu aqui sobre o dilúvio, que a gente já tem aqui um videozinho aqui no nosso canal. E vamos ver aqui como será esse react. Será que é possível, do ponto de vista técnico, ter existido a Arca de Noé? O historiador e filósofo Leandro Carnal diz que não. Veja comigo esse vídeo. Não é possível, do ponto de vista técnico, ter existido uma Arca de Noé. Na descrição das medidas da arca, que estão muito precisas no Gênesis, não cabem as milhões de espécies de insetos. É inconcebível supor que um ornitorrinco, que só existe na Oceania, teria nadado, flutuado ou navegado milhares e milhares de quilômetros até chegar à região da Arca, no Oriente Médio. Não é concebível que um urso polar pudesse ter se arrastado do Polo Norte. Não é concebível a Arca de Noé. Ela é um problema também. Não há água suficiente no mundo para que ele tape o Monte Everest, para que o mundo inteiro fique coberto de água. É um problema moral, porque Deus diz antes de fazer o dilúvio que ele se arrependeu de ter criado o homem. Como é que Deus onisciente pode se arrepender? É um problema também como alimentar todos os animais da terra dentro de um barco durante 40 dias e 40 noites. É um problema também porque Noé solta primeiro uma ave e ela não volta. Ele solta um corvo e depois um pombo, e ele não volta. Então, para onde foi esse corvo se não havia ainda nada seco? E como os corvos existem até hoje? E, por fim, quando os animais desceram da arca, os carnívoros ficaram em dieta durante 1 ou 2 anos, esperando que os herbívoros se multiplicassem? E se não havia nenhuma planta no mundo, como viveram esses herbívoros? E se a água subiu e ela ficou salgada, matou todos os peixes de água doce? E se ela subiu e permaneceu doce, matou todos os peixes de água salgada? Do ponto de vista técnico, a Arca de Noé é um absurdo. Mas é claro, há expedições ao Monte Ararat, na Turquia, onde se acham pedaços de madeira que juram ser da Arca de Noé. Eu volto à questão da leitura da Bíblia. Deus preserva uma parte da criação e Deus preserva uma parte da humanidade como um gesto de esperança, e na Arca de Noé existe o arco-íris, o símbolo da esperança, que Deus sela com Noé e seus filhos para dizer: eu nunca mais destruirei o mundo com o dilúvio. É uma bonita história de esperança e de preservação de uma parte da criação. Eu amo estas perguntas, estas objeções sinceras, porque elas merecem respostas sinceras também. Você percebeu aqui que o Leandro Carnal... É uma pena que ele não vai conseguir dar respostas sinceras, não parecem ser sinceras. Se for sincera, ele está redondamente enganado, mas não parecem ser sinceras. Ele é uma pessoa muito bem informada, ou parece ser uma pessoa muito bem informada, para ter essas respostas que ele vai dar como sinceras. Acho que não. apresentou uma série de argumentos contra o relato bíblico do dilúvio global. Eu não sei o pensamento do Leandro Carnal sobre isso, porque aqui é apenas um corte, não sei se há um vídeo maior sobre isso, mas eu acho que... O Leandro Carnal é ateu, né? Ele não acredita que isso tenha sido literal de nenhuma forma, de nenhuma escala. E deixar esse vídeo aqui, assim, esse corte solto aqui na internet, parece, como ele fala no vídeo, que o dilúvio é um absurdo. E que os crentes são pobres ingênuos, levados aí por uma lenda de um dilúvio que foi global e tudo mais. Então, mas... É uma pena que é realmente isso, né? Quem acredita no dilúvio, ou está sendo enganado, né? Quem diz acreditar no dilúvio, ou está sendo enganado, ou está enganando. Né? Tem que ser uma pessoa muito desinformada para acreditar, porque a gente vai ver aqui que se você pesquisar, você vai ver que não tem condições. Principalmente sobre os argumentos que ele vai usar aqui, não tem condições. Mais uma vez, eu não sei o que o Leandro Carnal pensa a respeito do dilúvio, não dá para saber a partir de um corte, não quero julgá-lo a partir de um corte, porém, deixar esse corte no ar
parece que, na verdade, o relato bíblico do dilúvio é um grande absurdo. Então eu quero responder aqui de forma respeitosa, de forma técnica, científica e bíblica, para que todo mundo aqui possa Ele não fará isso. Não será de forma técnica, não será de forma científica. Você vai ver isso. entender o argumento do outro lado também. Antes de começar aqui o vídeo também, eu quero dizer que eu não quero provar o dilúvio, porque é um evento histórico. É a primeira mentira. Ele quer provar o dilúvio. O fato é que ele não consegue. Nem ele, nem ninguém, não tem como. Se algo dessa magnitude tivesse acontecido, nós teríamos registros fósseis e terrestres até hoje. E você não tem isso. Nós estamos falando de um evento de escala global. De escala global. Isso não existe registro disso na Terra. De nenhuma forma. Histórico, um fato histórico que, por definição, não pode ser reproduzido em laboratório, não tem como replicar isso. Eu não quero provar matematicamente que o Não tem como replicar em laboratório, mas tem como você conferir no ambiente. E isso não é conferível, isso não existe, não existe registro. Em nenhum canto que isso aconteceu. dilúvio existiu, mas eu quero mostrar que o relato bíblico é plausível, sim, e que há respostas sérias para essas objeções que foram levantadas aqui no vídeo. Então eu quero analisar uma por uma. Antes de tudo, deixa um like pra gente e se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Antes de começar o vídeo, temos que estabelecer uma coisa. O Leandro Carnal, ele parte de um pressuposto técnico e não sobrenatural. Então, para a gente começar o vídeo, tem que tirar o fator Deus. Porque se a gente colocar o fator Deus aqui, todos os argumentos que foram levantados caem por terra. Quando alguém pergunta assim, como que esse milagre é possível, professor? E a resposta sempre é, então, não é possível. Porque se fosse... Não é possível. Para o dilúvio ter acontecido, tem que ter sido um milagre, porque não é possível. Nisso daí ele está certo. possível, não seria um milagre. Como que um peixe engole um homem, no caso de Jonas? Como é possível Aí aqui a gente já vê a primeira contradição. Ó. Ele admite que não é possível. Se não é possível por ser um milagre, como é que ele vai defender com critérios científicos? Critérios científicos não deveria explicar o milagre, porque o milagre é impossível, né? Ele vai tentar colocar essas questões para explicar o que ele já está dizendo que não tem explicação. Vai juntando aí. água ser transformada em vinho? Como é possível alguém andar sobre as águas? Então, a resposta é, humanamente isso não é possível. A física não vai aprovar isso nunca. Por quê? Porque isso é um milagre sobrenatural. Então, antes de perguntar, aprenda isso aqui, vou fazer um parênteses aqui no vídeo. Antes de você perguntar como que esse milagre é possível, sempre vem uma pergunta antes. A pergunta é, Deus existe? Porque se Deus existe, então tudo é possível. Antes de perguntar como que esse milagre acontece, você pergunta, você crê em Deus? Outra contradição. Se Deus existe e Deus faz milagres que são coisas impossíveis. Milagres são coisas impossíveis de acontecer, de forma que só quem pode fazer é o próprio Deus, né? Então, se Deus existe e aí por causa disso as coisas são possíveis, então não são mais milagres. Apenas Deus está fazendo de um jeito que você não sabe. Se você soubesse, você até poderia fazer, né? Se você tivesse os recursos que Deus tem. O fato é, se é milagre, é impossível, né? E só dá para ser feito mediante a existência de Deus. O que deixa claro que o dilúvio, como foi Deus que fez, e ainda mais sobre os vários problemas que isso acarreta, sobre as impossibilidades físicas que ele mesmo menciona, é uma coisa impossível. Não tem como você demonstrar isso na prática, não tem como você analisar criteriosamente e aplicar questões científicas. É impossível. Tão impossível quanto transformar água em vinho. O dilúvio é tão possível como transformar água em vinho, tão impossível quanto andar sobre as águas, como ele me colocou. Não é para ter explicação, tem que ser um milagre. Então, se Deus existe, tudo é possível. Tudo é possível. Esse era o argumento do C.S. Lewis, né? Mas eu sei que não é essa a resposta que você veio buscar aqui no vídeo. Você não veio buscar assim, isso aí foi Deus e Deus faz o que quiser e tá na Bíblia e pronto. Se tá na Bíblia, você tem que acreditar. Não é essa a resposta que a gente vai dar aqui. Então eu quero usar a lógica, a história, a geologia, a biologia. Assista até o final, porque você vai receber argumentos agora e respostas surpreendentes, tá bom? Vamos lá. Eu enumerei aqui 9 objeções. Vou tentar responder, se eu lembrar aqui, cada uma delas, tá? Primeiro, ele fala que nas medidas da arca, não caberiam, ele diz, milhões de insetos. Eu vou até acrescentar alguma coisa aqui à pergunta dele. Não só os insetos, mas e os outros animais? Como que caberia, professor? Caberiam todos os animais dentro da arca? Esse argumento ele parte de um equívoco sobre o próprio texto bíblico.
Por quê? Porque a Bíblia não diz que Noé levou todas as espécies modernas de animais. Ele diz que, o texto fala que ele levou os animais segundo a sua espécie. Presta atenção comigo agora. A palavra espécie, a palavra hebraica original do texto espécie, é a palavra min. Vou colocar na tela para você ver aí. E essa palavra, ela não corresponde ao conceito moderno de espécie biológica como nós temos hoje. A palavra min tem um sentido de um tipo, ou seja, um grupo, uma categoria, um grupo de organismos vivos que pertencem à mesma espécie. Então é um grupo de espécie. É isso que significa a palavra min. Você pode pesquisar em qualquer dicionário aí, tá? O que eu estou falando para você, não estou inventando. Então, por exemplo, hoje existem centenas de raças de cães, mas ninguém está imaginando aqui que Noé foi levar um casal de poodle, um casal de pastor alemão, um casal de chihuahua, um casal de husky siberiano. Todos esses cães descendem de um ancestral. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Acho que ele cometeu uma gafe aqui. Estou inventando. Então, por exemplo, hoje existem centenas de raças de cães. Ele está confundindo raça com espécie, né? Não existe diversas espécies de cães. As raças que a gente coloca são todas do mesmo animal. Eles podem cruzar entre si e podem se reproduzir normalmente, né? Então, realmente não precisaria levar uma variante, né? Um espécime de cada raça, né? Espécime é diferente de espécie. Espécime diz respeito ao indivíduo. Ele está confundindo. Na verdade, ele deveria falar dos canídeos, né? E não dos cães. O cão é um canídeo, né? Aí já errou aí. Mas ninguém está imaginando aqui que Noé foi levar um casal de poodle, um casal de pastor alemão, um casal de chihuahua, um casal de husky siberiano. Todos esses cães descendem de um ancestral comum, da família dos canídeos, por exemplo. Então, com apenas um ancestral. Não, todos esses animais também, canídeos também, mas todos esses cães descendem de um descendente comum da espécie dos lobos, né? São espécies de lobos. Poderia descender os lobos. Aí os lobos é que também são canídeos, né? Ele está confundindo a classificação. Os coiotes, as raposas, os cachorros, apenas a partir de um único ancestral. Então, não precisa levar todos, mas de um pode descender todos. O mesmo ocorre não só com os cachorros, mas com os cavalos, zebras, jumentos, todos pertencem ao mesmo gênero. Deu para entender? Resumindo aqui, não precisa ser necessariamente cada raça, cada um de cada raça, mas havendo um ancestral comum, já é possível defender que todos os outros animais pertencem à mesma família. Além disso, o Leandro Carnal, ele fala sobre os insetos, né? Que na minha opinião é mais fácil de Vamos ver aqui até onde é que ele vai, mas já tem um ponto interessante aqui. responder, porque eles ocupam pouquíssimo espaço. Você pode transportar milhões. Não, ele vai pegar a parte aí do espaço. Vamos voltar aqui para a questão da geração de novas espécies. Existem cerca de 40 canídeos, né? Talvez entre 40 e 50 felídeos. Se você pegasse apenas um ancestral em comum desses daí, né? E você colocasse lá na arca e ele sobrevivesse contra todas as outras questões, contra todas as outras problemáticas, e esse animal saísse de lá e ele fosse reproduzir, você teria que ter uma espécie nova, né, dada a reprodução, a cada 15 gerações. Porque na escala que ele coloca aí, né, se você levasse aqui. Primeiro a gente tem que pensar assim: quanto tempo seria necessário para que houvesse todos os animais modernos a partir de um único casal? Se a gente colocasse aqui uma escala de 500 anos, não, 500 anos depois que os animais saírem da Arca, os animais modernos já existiriam, né? Então você precisaria ter uma espécie nova a cada 15 anos, né? Dando uma variação genética de 3% de uma geração para outra. Compreende? E aí você teria, por exemplo, uma única pessoa vivendo seus 80 anos hoje, ver surgir no mundo um animal novo, uma espécie nova, a cada 15 anos. Coisa que não existe. Isso são números completamente bagunçados, né?
Porque, na realidade, surge uma espécie nova a cada milhões de anos. A variação genética de uma espécie para outra, de uma geração para outra, é na casa de 0,0000 alguma coisa. Né? E ele está colocando uma variação de 3% se a gente for aí respeitar os 500 anos. Né? Se a gente for colocar 1.000 anos, seria uma espécie nova a cada 30 anos. Né? Se a gente for colocar 2.000 anos, aí você dobra novamente o tempo. Então, isso não é real. Não tem como ser real. É como contra todas as impossibilidades, contra todas as dificuldades que as espécies têm de se manter no mundo, isso fosse desrespeitado completamente durante um longo período de tempo, né? E as coisas não são assim. Quanto menos espécies, né? Quanto menos indivíduos de uma espécie existe, mais difícil é dela se manter. E aí isso vai completamente contra o senso da coisa, né? É contrassenso. Você tem justamente tudo dirigindo ao contrário. Você tem que reproduzir em uma escala muito mais alta todos os animais, né? E você tem que partir de pouquíssimos indivíduos, o que é geneticamente impossível, como a gente já comentou no outro vídeo. Não tem como um único casal gerar variedade genética, nem para sustentar a própria família, avalie para gerar novas espécies em tão pouco tempo. Isso é completamente fora da curva, fora do normal. Não tem como ele achar que pode explicar isso de uma forma científica. Ele está sendo contra-científico aí. É necessária aí a existência de um Deus manipulando tudo, e ele disse que ia tirar Deus da jogada, não tem como. É impossível. De 1 milhão de insetos e vai caber em poucos metros cúbicos ali. Daqui a pouco eu falo sobre a medida da arca para você entender. Mas falando de número de animais, professor, quantos animais entraram na arca aproximadamente? Estudiosos dizem algo em torno de 15 a 20 mil tipos de animais, o que resultaria de 35 a 50 mil indivíduos vertebrados terrestres na arca. E aí, quando a gente ouve assim, 50 mil animais. Porque invertebrados não entraram? Vermes não entraram? Minhocas não entraram? Por que ele só colocou vertebrados? Aí a nossa imaginação já coloca 50 mil elefantes gigantescos dentro da arca, mas isso está longe da realidade, gente. A maioria dos animais terrestres, por exemplo, eles são menores que uma ovelha, pequenos. Pouquíssimos têm um tamanho de um elefante ou de um rinoceronte. Se você começar a contar no dedo aí, você vai ver que é o hipopótamo, é a girafa, é o rinoceronte, é o leão, e aí depois você já não consegue lembrar mais um grandão assim. Porque muitos têm o tamanho de um rato, um tamanho de um coelho, de uma galinha, de um gato. E aí quando você coloca isso na sua mente, você pensa numa galinha, num gato, num roedor e tal, aí você já diminui muito para colocar dentro da arca. Não fica pensando que só vai entrar girafa dentro da arca. Isso é para de desenho. Isso é hoje, né? Hoje, os animais modernos são assim. Existe a fauna, né, dos gigantes, né? Existia mamute, que era maior do que o elefante, foi extinto, né? Existia gambá gigante, existia uma série de animais gigantes, né? Há um tempo atrás, ele está colocando como se os seus exemplares dos animais modernos fossem colocados na arca. Não procede. Existiam muito mais animais gigantes. Quanto mais a gente volta no tempo, né? 12 mil anos, 15 mil anos, 30 mil anos, os animais tinham várias espécies, muito mais espécies gigantes dos exemplares que a gente tem hoje, né? Das espécies que a gente tem hoje. Animado, só vai entrar girafa, só entra rinoceronte, só entra hipopótamo, só entra... E para isso a gente tem registro fóssil, né? Existe registro fóssil. Vários animais, a gente encontra registro fóssil. Entra leão, só entra os Big Fives, né? Então, além disso, a gente tem que fazer uma pergunta. Quando Noé coloca na arca os animais, ele coloca animais adultos ou animais filhotes? Porque hoje em dia, quando você transporta animais de um zoológico para outro, de um lugar para outro, eles são transportados como filhotes ainda. Por quê? Porque é mais fácil o transporte, ocupa menos espaço, dá menos trabalho, faz menos sujeira. Então, pensa comigo, o que seria... Isso não muda a necessidade do tamanho da arca ser grande. Porque quanto tempo você acha que durou o dilúvio? O evento completo, né? Alguém vai dizer 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foram de chuva, né?
o dilúvio durou cerca de um ano. É um ano dentro da arca. Qual animal que em um ano não está adulto? Então, mesmo que levasse os animais filhotes, isso teria que contar com a possibilidade deles crescerem durante um ano, né? Um leão com um ano é um leão adulto, né? Um leão só vive aí cerca de 5, 6 anos aí, estourando na natureza, né? Um elefante com um ano é um elefante já então, um porte bem interessante, né? Então, não muda. Isso aí não muda. Os milhões de insetos que caberia em pouco espaço, que não é verdade, existem ovos de diversos tamanhos, esses insetos, depois de um ano, muitos deles já teriam gerado. Tem insetos que vivem uma semana, né? Tem insetos que vivem 3 meses. Já tinham passado por gerações e gerações de insetos e colocado mais ovos, né? E aquela coisa toda. Tem uma gama de problematizações que ele não está acessando. Seriam filhotes ou seriam adultos? Agora pensa no tamanho da embarcação. O Leandro fala muito bem no vídeo que está bem certinho na Bíblia o tamanho, porque na Bíblia fala sobre côvados, né? E um côvado tem aproximadamente 45 centímetros. Em metros, a arca tem 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. E ela tem 3 pavimentos, 3 andares. Gente, faz a conta aí. Isso representa 9.000 metros quadrados de área útil. Sabe o que é 9.000 metros? Talvez você mora num apartamento, numa casa, que tem 90 metros, 80 metros, 100 metros quadrados, se for um apartamento grande. Tem apartamento de 35 metros, de 40 metros, e cabe 2 quartos, cabe gente pra caramba. Eu tô falando de 9.000 metros quadrados de área útil, para colocar um coelho, um rato, né? São 43... Não é um coelho e um rato. Não é um coelho e um rato. Quando entrasse um elefante, o elefante ia ocupar espaço de quantos coelhos e quantos ratos. Não é um coelho e um rato. 3.000 metros cúbicos de volume interno. É o equivalente a 500 vagões ferroviários de carga. 500 vagões. Então, o número aqui, quando a gente analisa os números, é bem plausível que todos os animais caberiam na arca. Não é impossível, não é um absurdo. Eu só queria trazer aqui para vocês, porque... Sim, aí vem a questão. Essa informação aí, se forem levados apenas um exemplar de cada ramo de espécie, né? Beleza, o tamanho vai lá que caiba. Mas aí a alimentação para esses animais, né? Nós estamos falando de alimentação para um ano. Ele vai tocar na alimentação depois, a gente vai chegar mais a fundo. Jogar um corte no ar é até meio injusto, né? Com uma coisa assim tão complexa para se discutir. Mas outra coisa que ele fala, já partindo para o ponto 2 aqui, ele diz assim, como que um ornitorrinco sai lá da Oceania, um urso polar sai do polo e vem para a arca? E essa talvez é a objeção mais conhecida, mas ela parte de um pressuposto que a própria paleontologia não aceita. Qual é o pressuposto? De que os animais sempre viveram exatamente onde vivem hoje. Na verdade, é exatamente o contrário. O professor Karnal afirma que um ornitorrinco não conseguiria chegar até a arca. Mas essa objeção, ela vai contra a própria paleontologia. Estou falando de ciência aqui, não estou falando de Bíblia. Estou tirando o fator Deus, agora estou falando de coisas técnicas. Por exemplo, você pega os fósseis e eles mostram que os animais migram entre continentes em vários momentos da história. A grande questão não é se migram. Não é se migram. Por quê? Porque isso é amplamente aceito. A questão é quando migram. Quando, essa é a palavra. Quando migram. Não existe nenhum registro de nenhuma natureza que mostre que todos os animais do mundo tenham migrado, ou pelo menos um casal, né? Um casal de todos os animais do mundo tenham migrado para uma única região. Porque esse quando que ele coloca na cabeça dele são há 7.000 anos atrás. Compreende? Há 7.000 anos atrás, os continentes eram tal como eles são hoje. Não tem nenhum registro, não tem ninguém que respalde que há 7.000 anos atrás os continentes estavam em lugares diferentes. A Oceania ainda estava onde a Oceania está hoje. As Américas ainda estavam onde as Américas estão hoje. Né? A Austrália ainda estava onde estava hoje. Então, esse problema realmente existe e ele é real. Né? Ele é plausível. Porque aí a gente está falando agora de espécies endêmicas. Né? São aquelas espécies que precisaram crescer e se adaptar em uma região específica.
e ganham características únicas para sobreviver naquela região. E por isso o urso polar ele tem o pelo branco, né? Por isso a onça pintada tem as suas pintinhas lá para poder se camuflar, né? Por isso alguns animais se parecem mais com a vegetação de onde ele vive. São características de espécies endêmicas. Essas espécies ganharam essas características porque estão vivendo ali há muito tempo e se adaptaram e foram selecionadas de acordo com aquele ambiente. Então, o ornitorrinco não tem lá o, um animal que deu origem ao ornitorrinco e vários outros em tão pouco tempo para que não existisse ornitorrinco na Austrália ou na Oceania, onde ele está colocando, né? Esse problema das espécies endêmicas é um dos maiores questionamentos que a gente tem sobre isso e dos melhores argumentos para combater essa ideia de uma viagem a nível global de espécies, né, para a Arca de Noé. Porque a gente vai falar assim do animal que a gente imagina que ele possa nadar, que a gente imagina que ele possa voar, que eu não sei por como é que uma onça pintada nadaria, atravessaria o Atlântico para poder ir para o Oriente Médio. Não sei. Mas se é difícil para um casal de onça pintada, ou o contrário, né? Porque está dizendo que pode ter sido um ancestral em comum, beleza. Aí você pega esse ancestral em comum que sai da arca no Oriente Médio. Esse animal na arca no Oriente Médio, ele tem que atravessar o Atlântico para poder vir morar no Brasil, na floresta amazônica, e aqui adquirir as propriedades da onça pintada. Né? Não sei como é que isso se configura. Nós não temos aqui registro fóssil de um animal que em 7.000 anos deu origem à onça pintada. Ou a onça pintada já veio de lá. Né? Não teria como a onça pintada vir por baixo, pela parte de baixo da África, nem ir por cima. Né? Ali onde pega ali, acho que ele vai colocar o Estreito de Bering, né? Há 7.000 anos o Estreito de Bering não estava disponível. Então, como é que todos esses animais endêmicos vieram parar aqui na América do Sul? Como é que todos os animais endêmicos da Austrália foram parar lá? Como é que todos os animais endêmicos de Madagascar foram parar lá? Né? Em Galápagos, como é que eles foram parar lá? Complicado. Como migram? Porque a verdade, o fato é